Maná de Revelações do Filho Indicado de Deus, Pastor Apolo Siquiboloi. Lição 5. Arrependimento. Bom dia, pastor. Hoje, continuaremos com as nossas lições do Maná de Revelações do Reino. E para a discussão de hoje, falaremos sobre o arrependimento. Então, a nossa primeira pergunta é a seguinte, pastor. Em nossa última sessão, nós aprendemos sobre as bases da verdadeira salvação. Sabemos que não são ensinamentos feitos pelos homens, religião ou denominação que nos levará ao céu. Pelo contrário, é a obediência às palavras do Pai que estão escritas nas Escrituras. Nessa sessão, pastor, você poderia nos ensinar o passo a passo do processo de obedecer ao Pai para restaurar o nosso relacionamento com Ele e para que a sua justiça possa ser implantada em nós? Nós continuaremos nossas séries de lições e maná de revelações para todos os filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso ao redor do mundo, especialmente aqueles que obtiveram recentemente a cidadania do Reino através do arrependimento e do batismo e precisam crescer no conhecimento, sabedoria e entendimento da vontade do Pai. Eu estou muito feliz por ser um instrumento do Pai, como o seu filho indicado. É a minha responsabilidade te alimentar com esse maná de revelação, para fazer com que você cresça na graça e na maturidade em direção à vontade do Pai. Bom, vamos recordar há 2000 anos atrás, o Filho unigênito, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, veio e habitou entre nós. O clamor revolucionário espiritual dele foi assim como o meu, seu filho, hoje no contexto gentil. Em Mateus 4,17 diz: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos analisar a palavra arrependimento. Tem sido lida várias vezes pelos pregadores da era da igreja. Eles pregam sobre isso, mas eles não entendem realmente o significado do arrependimento, porque não há revelação do Pai Todo-Poderoso para fazer com que eles entendam sobre o que é o arrependimento. Agora, na nação do reino, sob a administração do Filho indicado, e como o Pai revelou a mim, em 6 anos, em 2 montanhas, 5 em uma delas, que nós precisamos nos arrepender e entender o que é o arrependimento e o que precisamos fazer quando nos arrependemos. Como eu já tenho explicado várias vezes, a semente da serpente foi implantada dentro de nós, que é o espírito de desobediência à vontade do Pai. E isso é a obediência à nossa própria vontade, instigada por Satanás, Lucifer, o demônio, que se tornou um Deus dentro de nós. Quando os nossos primeiros pais, começando com Adão, pecou contra Deus pela desobediência, quando o Pai disse, não comerás, eles comeram. Então eles morreram na presença do Pai Todo-Poderoso. Então nenhuma palavra do Pai fora ouvida. E a partir daquele momento, o homem começou a seguir a sua própria vontade, se tornando um Deus para si mesmo. Satanás, Lucifer, o demônio, foi bem-sucedido em substituir Deus na vida do homem, usando o próprio homem para substituir a Deus. Agora, o homem usa a sua própria vontade. Ele se tornou um Deus para si mesmo, assim como Satanás havia prometido, que eles poderiam se tornar deuses, assim como Deus. O homem se tornou um Deus para si mesmo, obedecendo à própria vontade e instinto. O homem agora pode interpretar o bem e o mal de acordo com ele mesmo, não de acordo com Deus. Então, o que precisamos fazer para que possamos voltar a Ele? Sendo que estávamos antes perdidos e havíamos substituído a Deus, nos tornando um Deus, formulando a nossa própria vontade. Arrependimento significa que você deve se entregar a um novo governo. É por isso que ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é um governo espiritual, que é governado pelo Pai Todo-Poderoso, em que todas as suas leis, vontade e todas as palavras são depositadas. E quando você está sobre essa governância do Pai, você saberá perfeitamente qual é a vontade dele.
E através disso ele te ensinará e te guiará. E se você aceitar todas essas vontades, então você se tornará um cidadão do reino, herdando todas as coisas que o Pai possui. Esse é o verdadeiro significado da salvação pelo arrependimento. Pelo arrependimento é entregar a nossa própria vontade, a semente da serpente da nossa própria vontade, que fez com que nós nos tornássemos um Deus para nós mesmos. E agora, vamos nos concentrar na vontade do Pai. E através disso você ganhará a entrada no reino e o Pai fará com que você saiba qual é a vontade dele, até que você amadureça em fazer a vontade dele e obedecer a ele. Então, arrependimento é a morte da sua própria vontade. Significa não viver uma vida de obediência para si mesmo, mas viver uma vida de obediência à vontade do Pai. É, na verdade, se entregar à governança de Deus. É se entregar a um novo governo. Porque, como um pecador, obedecendo à sua própria vontade, você estará sob o governo de Satanás, Lucifer, o demônio. Estará sob a influência da semente da serpente, fazendo a sua própria vontade, como toda a humanidade tem feito. Arrependimento é quando você entrega tudo isso e entra em um novo governo e se sujeita a esse governo. É por isso que esse governo de Deus é um governo de um mundo superior. As leis e as suas palavras estão escritas nos corações e nas mentes daqueles que já o receberam. E eles estão agora sob a governância dele. Então, a interpretação que nós tivemos sobre a salvação de denominação e religião é novamente deturpada. É a interpretação da própria vontade deles. É novamente a interpretação da vontade humana sobre o que é a salvação. E novamente as mãos de Satanás, através da semente da serpente, para distorcer, para distrair, desobedecer e contradizer as palavras do Pai. Então, ao invés de se arrepender, eles irão dizer, levante as suas mãos e receba Jesus Cristo como seu Salvador, e aí você já está salvo. Apenas imagine isso, meus irmãos e irmãs. Eles não foram até o real mandamento do Pai para que fossem salvos, a fim de que eles pudessem entrar em um relacionamento, mais uma vez, com o Criador. Então, vamos olhar nosso vocabulário do reino. Pecado. O que é o pecado? Pecado é a vontade do homem, sendo feita de acordo com a sua própria interpretação do que é o bem e o mal. E o que é a semente da serpente? É o espírito de desobediência que foi implantado e entronizado dentro de nós, o que nos fez um Deus com D minúsculo dentro de nós, como Satanás havia prometido. E o que é a salvação? É a total e completa volta da comunhão do homem com o Pai. O homem será capaz de conhecer a perfeita vontade do Pai novamente. E o que é a revolução espiritual? A revolução espiritual é uma guerra no espírito que acontece não fora de nós, mas dentro de nós. E o propósito é destronar a vontade humana da semente da serpente no homem e entronizar a vontade do Pai através da obediência a Ele e através do Espírito. E o que é o arrependimento? É a total entrega da nossa própria vontade usando a nossa liberdade de escolha. Nós podemos ver a definição das coisas que nós ouvimos antes, mas não fomos capazes de entender. Agora, aqui na nação do reino e no ministério do Filho indicado, confiado para a salvação da humanidade, você tem tudo isso na luz. Você tem tudo isso claramente, claros como um cristal. Ninguém precisa fazer com que você entenda sobre isso. Que agora que você tem esse entendimento claro sobre isso, eu espero que o Pai, vocês como cidadãos do reino, serão usados para a iluminação das outras pessoas sobre isso. Muito obrigado, pastor. Pastor, tanto o Filho unigênito quanto o Filho indicado têm dado ênfase no arrependimento. Então, pastor, por que existe a necessidade que o homem se arrependa? Há uma necessidade para que o homem se arrependa enquanto ele está vivo, porque se ele falhar em fazer isso, ele falhará em voltar para a glória do Pai e a salvação, onde uma vez estavam com eles no Jardim do Éden.
E ele morreu sem isso. Sem essa reconciliação, então o inimigo obteve sucesso em enfraquecer a sua alma. E aí, quando ele morresse, ele iria para o inferno. Assim como em Mateus 25, 45 a 46. Nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, disse: Então o rei lhes sentenciará. Com toda certeza vos asseguro que, sempre que os deixastes de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim os deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Então há realmente um sofrimento eterno das pessoas que não se arrependeram, que falharam em se reconciliar com o Pai enquanto estavam fisicamente vivos. Romanos 3, 23 conclui a todos nós sobre o pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Apocalipse 20, 11 a 15, em seguida observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Realmente isso é muito assustador. E é muito perigoso para as almas de qualquer um que vivem no planeta Terra perder a salvação. Isso significa que quando você morrer fisicamente, a sua alma irá para o castigo eterno, para o lago de fogo. Esse é o destino para aqueles que não se arrependem e aqueles que falharam em se reconciliar com Deus e se tornarem filhos de Deus e se submeterem ao governo dele, tornando-se cidadãos do reino, filhos e filhas. Somente filhos e filhas herdarão a vida eterna, e esta é a missão deste ministério. Para todos aqueles que foram influenciados pela semente da serpente, e praticamente toda a humanidade está sob a influência da semente da serpente. Para todos aqueles que se importam em escutar a minha voz, minha missão é destruir as obras do inimigo e salvar as almas dos homens. Um dia, você enfrentará o Criador. E ao fazer isso, você terá feito o que foi necessário a se fazer enquanto estava vivo fisicamente. Você se arrependeu e foi batizado no nome dele. Você acreditou na mensagem do Filho indicado, você cresceu em maturidade e se tornou um filho e uma filha pela virtude da obediência a Ele. Depois do arrependimento, o poder do Pai se moverá em nossas vidas. Ele nos dará um novo coração. Ezequiel 36, 26 diz: E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. O Pai, Ele nos renovará por dentro. Um novo coração significa uma nova sensação de obedecer à vontade do Pai. Uma nova sensibilidade no espírito que você terá em obedecer à vontade dele, não importa o que aconteça. Uma nova mente é uma mente que antes desobedecia à vontade do Pai e agora é totalmente e absolutamente obediente à vontade do Pai. Então ele prometeu que nos daria um novo coração e um novo espírito para que possamos cumprir os seus mandamentos. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Poder para se tornar filho de Deus significa o poder para ser capaz de obedecer às coisas que dificilmente obedeceríamos antes. Quando esse poder vier dentro de nós, vindo do nosso Pai Todo-Poderoso, será muito fácil para nós, como filhos e filhas, seguir a vontade dele. Porque o poder que vem dele
incluindo o DNA espiritual, que é o espírito de obediência à vontade do Pai, irá nos ajudar a sobreviver aos ataques do inimigo que querem sempre voltar para nós como uma vingança, a fim de que você possa ser escravizado e aprisionado novamente na cela da sua própria vontade humana. E depois, separado novamente da comunhão com o Pai Todo-Poderoso. Satanás fará o seu melhor para fazer isso, mas agradecemos ao Pai que hoje, vocês, como filhos e filhas arrependidos do Pai Todo-Poderoso, cobertos pelo poder e autoridade, contanto que você use a sua liberdade de escolha para sempre seguir a vontade dele, o Pai não irá te deixar sozinho, até que chegue no nível de maturidade onde o Pai chamará a cada um de filhos e filhas do Pai. Muito obrigado, pastor. E para a nossa terceira e última pergunta, pastor, o arrependimento é fácil? O que devemos fazer para que possamos crescer e amadurecer no Espírito, assim como você? Bom, o arrependimento é fácil se você usar a sua liberdade de escolha para seguir a Ele. E depois disso, Ele vai te dar graça e poder para se tornar filho de Deus. Você também passará pelo batismo de fogo. Sem esse poder, o batismo de fogo será muito difícil para você. Mas por causa do poder que é dado a você, o batismo de fogo, ao invés de olhar negativamente para ele, irá ajudar você a brilhar mais do que ouro, é estar sendo polido pelo fogo. E quanto mais você coloca o ouro no processo de purificação, que é através do fogo, mais o ouro irá brilhar. Mais o ouro irá se tornar 24 quilates. Então, enquanto você enfrenta o maior antagonista contra a mensagem do arrependimento, que é Lucifer, o demônio, porque ele sabe que essa mensagem do arrependimento fará com que as pessoas voltem para o Pai. E é por isso que ele não vai desistir de você facilmente. Haverá provas, tentações, perseguições, dificuldades. E enquanto você passa pela estrada de tamanho, fortaleça a sua liberdade de escolha. E diga, Pai, não importa o que aconteça, eu vou obedecer a Ti. Pai, não importa o que aconteça, eu vou te seguir. Meu coração está firme e a minha mente já tomou a decisão, nada pode me parar. E o Pai lhe dará graça para que você continue. O Pai lhe dará graça e poder para continuar. E os frutos do Espírito irão brilhar em você. Esses são os sinais vitais e espirituais de que você agora está espiritualmente saudável. E o Pai, sendo seu Pai, estará te alimentando com o maná de revelações para fazer você espiritualmente saudável. E a evidência disso são os frutos do Espírito, que nascerão em você e serão vistos por todos à sua volta. Então, quando você olha para os frutos do Espírito, eles são sinais vitais que você é espiritualmente saudável em fazer a vontade do Pai. E então você vai crescer em maturidade. Esses são os sinais vitais de que você está crescendo. Especialmente o atributo do Pai, que é o amor. O amor abrange tudo. O amor é muito maior. Portanto, se você ler sobre os frutos do Espírito em Gálatas 5, 22 a 23, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então você deve crescer no Espírito e passar pelo fogo. Então não resista, pois o fogo irá te refinar e te tornará puro como ouro. Apenas fortaleça sua liberdade de escolha para seguir a vontade do Pai, não importa o que aconteça. Será que nós devemos nos submeter ao fogo? Sim, é um processo normal na caminhada espiritual. É um processo normal quando você realmente se torna um filho e uma filha do Pai. Você não pode evitar isso. Isso vai ser parte do seu crescimento. Isso fará parte do seu processo, onde você pode ser iniciado e se tornar filhos e filhas. Quando você passar por tudo isso e superar. Então ele diz, o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Isso está escrito nas Escrituras, que o fogo provará a todos nós.
Isso é um processo normal de sermos um seguidor e cumpridor da palavra do Pai. 1 Coríntios 3, 10 a 15 diz: segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificado sobre ele. Então reflita bem cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. O apóstolo Paulo, ele sabia disso. Ele teve um vislumbre desse ministério até mesmo antes. Eu o conheci de maneira espiritual em Tamayo, enquanto nós estávamos nos abraçando, sem que nenhuma palavra saísse das nossas bocas. Eu entendi que no espírito ele estava me parabenizando por ter sido escolhido para ser o filho ungido e indicado nesses últimos dias, que herdará todas as coisas. Provavelmente Paulo, no seu tempo de vida, queria estar no meu ministério hoje. Mas esse não foi para ele. Mas isso não foi para ele, mas sim para mim. Então apenas foi um abraço de congratulação da parte dele quando ele veio aqui em espírito. Ele me parabenizou no espírito porque eu fui escolhido para esse grande ministério, maior dentre os ministérios dos profetas e os homens justos antes. Todos procuravam por esse dia, aonde o filho indicado da raça adâmica decaída se levantasse. Então, meus irmãos e irmãs, qualquer coisa que você coloque e construa sobre esse alicerce, sobre esse ministério, tudo o que você fizer depois de se tornar um filho e uma filha do Pai Todo-Poderoso, tudo isso passará pelo fogo. Todos nós passaremos pelo fogo. Será testado e provados. Não é suficiente você dizer, Pai, eu me arrependo agora. E agora eu sou um filho, uma filha. De agora em diante, eu prometo fazer a sua vontade, não a minha vontade seja feita. Meu coração está firme, a minha mente tomou a decisão. Essas são apenas palavras que saem da sua boca. Mas porque o Pai é o Pai da verdade, Ele vai testar o que você disse. Se você é genuíno ou não. O fogo revelará quem você é. De modo que aqui, as Escrituras que acabamos de ler, ele disse, se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Sua dedicação será testada pelo fogo, que é o fogo da tribulação, perseguição, tudo que você tem, que irá te queimar e revelará realmente quem você é por dentro. Se você é hipócrita, se você é falso, se você é genuíno, se você é verdadeiro, se é comprometido e profundo, se você é comprometido e verdadeiro, se o seu comprometimento e dedicação são verdadeiros, tudo será provado pelo fogo. Eu sei disso porque eu passei por isso. E agora todos os homens e mulheres, todos os filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso na nação do reino, também passarão por isso. Portanto, não é garantia que você se batize e aí, de repente, você já está salvo. Você tem que usar a sua liberdade de escolha para seguir o seu compromisso e dedicação. E, então, cada um de nós passará por isso. O que você é, então? Ouro? O que você é? Sua dedicação, seu comprometimento, o que você diz, é verdadeiro ou não? Isso é sincero e honesto? E é totalmente dedicado 120%? O fogo vai revelar quem dentre nós é genuíno ou falso. Então, depois de passar por todos estes testes, assim como o filho indicado, vocês também serão declarados como filhos e filhas e herdarão todas as coisas, incluindo a vida eterna. Por isso, não negligencie o crescimento espiritual.
Você tem que crescer. E como o crescimento espiritual acontece? Isso acontece quando você implementa no dia a dia a compreensão à vontade do Pai, o conhecimento da vontade do Pai. Não apenas a sabedoria, mas o entendimento da vontade do Pai. Isso lhe dará sabedoria para lidar com o cotidiano como filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso. Você será preenchido com conhecimento até que você atinja a estatura do conhecimento do Filho de Deus, até que você chegue à perfeição do conhecimento do Filho de Deus. E você exatamente se tornará assim como eu. Se falhar nesse aspecto, um dia você será cortado. Um dia desses você será cortado. Na nação do reino, idade não importa. Você pode se tornar espiritualmente maduro em 6 meses, ou em 2 meses, ou em 1 mês. Isso é de acordo com a fé que você tem. Como que eu tive essa fé tão forte em 5 anos? Tudo foi derramado sobre mim, que não pôde ser obtido por denominações e religiões por milhares de anos. Como eu pude fazer isso em 5 anos? Através da minha liberdade de escolha. Você sabe como? Eu disse ao Pai quando eu o segui, e eu soube que era Ele quem eu estava seguindo. Simplesmente eu disse a Ele: Pai, de agora em diante, não se preocupe comigo. Tudo o que disser, tudo o que o Senhor fizer, mesmo que eu entenda ou não, não se preocupe comigo. Eu acreditarei em tudo sem questionar. Foi assim que o Pai derramou tudo em mim. Eu não vou duvidar, Pai. Eu não vou questionar sobre nada, Pai. Eu vou apenas seguir e obedecer. Então não se preocupe comigo se eu vou ficar fraco, se eu perder a minha fé, porque eu estou com alguma dúvida, que eu duvidei sobre alguma coisa, porque eu não consegui entender. Não há mais problema comigo. Não se preocupe comigo. Apenas derrame em mim. Mesmo que eu entenda ou não, há uma coisa que eu posso garantir. Eu vou acreditar em tudo. Eu vou acreditar em cada palavra e eu vou segui-las. Depois disso, eu não era mais uma criança. Eu me tornei um homem. Um filho foi dado. Foi aí que ele disse: agora você é meu filho. Então tudo que o Pai me deu não foi desperdiçado. Nenhuma palavra, nenhuma revelação foi desperdiçada. É por isso que quando ele me enviou, o governo estava sobre os meus ombros. Essa é a confiança do Filho indicado. O reino dos céus que está aqui na terra hoje, que está aberto como a arca da salvação para todos que querem vir e se tornar filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso. E agora eu estou aqui para isso. Então o arrependimento é a chave. Sem isso, você será apenas outro hipócrita que quer entrar, mas quer cortar caminho, usando o desvio para não passar pela porta. O Filho é a porta, o Filho é o caminho, o Filho é a verdade e o Filho é a vida. Passe pela mensagem do arrependimento, passe pela mensagem que te leva de volta ao Pai, erradicando a semente da serpente. Passe pela minha mensagem, que é a mensagem de maturidade espiritual, passando pelo seu Kitbog e Tamayo. E supere. E então, você será certificado como filhos e filhas que vão herdar todas as coisas, assim como eu herdei do Pai. Eu te darei as boas-vindas. Mais um filho e uma filha. Não somente uma criança nos nasceu, outro filho nos nasceu, outra filha nos nasceu. Sejam bem-vindos à nação do reino. Sejam bem-vindos para se tornar um ramo que será frutífero. Bem-vindo aos negócios do reino do Pai, que serão confiados aos filhos e filhas. Você participará da coordenação e da administração dos negócios do Pai aqui no reino, da revolução espiritual, revolução financeira e a revolução de excelência aqui nessa terra hoje. Todos nós fomos chamados para fazer isso. Se você falhar em alcançar esse nível, você será um ramo que não produz fruto e você será cortado. Um dia, o Pai dirá aos servos: saia da minha casa. Seu ministério já acabou aqui. Somente os filhos e filhas permanecerão na casa. Então siga para o terceiro nível de crescimento, que é a colocação de filho. Agora eu sou um filho. Como eu vou saber que eu sou um filho e uma filha aceita pelo Pai? Quando você estiver pronto para aceitar responsabilidade. Quando você já estiver amadurecido o suficiente para não questionar a Ele.
Enquanto seu coração está firme e a sua mente tomou a decisão, não importa o que aconteça, nada te ofende, nada vai te ofender. Você apenas segue em frente, nada pode te enfraquecer, nada te ofende, nada pode te atrapalhar. Você é exatamente como o filho indicado. Então você pode dizer ao Pai: não se preocupe comigo, Pai. Não se preocupe comigo de maneira nenhuma. Se eu ficar fraco, eu vou decidir ser forte para o Senhor. Eu decidi receber tudo que vem do Senhor. Eu vou acreditar em tudo. Apenas derrame tudo isso sobre mim. Não se preocupe comigo. E quando você puder fazer isso, então o Pai será capaz de confiar tudo a você, assim como eu. Que as bênçãos do Pai estejam sobre todos vocês e que vocês tenham crescido profundamente no conhecimento, sabedoria e entendimento da vontade do Pai. E que vocês possam, em sua caminhada espiritual, se tornarem espiritualmente maduros, deixando de ser crianças e prosseguindo a um estágio de maturidade espiritual para se tornar um homem e uma mulher, filho e filha do Pai Todo-Poderoso. Um estágio de um menino nos nasceu já acabou. Agora, eu estou esperando o momento de que o anúncio será dado, de que um filho nasceu. Um filho foi concedido. E há outros filhos que serão concedidos. Isso significa que você pode confiar nele. Você pode colocar a responsabilidade nos ombros deles. O governo agora pode estar sobre os ombros deles. Você pode confiar nele. Você pode fazer dele um administrador. Pode fazer dele um coordenador. Você pode o enviar por todos os lugares, assim como filhos e filhas que eu confiei e já enviei ao redor do mundo. Um filho foi concedido ao mundo. Um filho é concedido aos Estados Unidos. Um filho é concedido ao Canadá. Um filho é concedido à Europa, para o Oriente Médio. Um filho e uma filha foram concedidos. O Pai pode agora confiar. Isso é o produto final, o padrão de ouro. Isso é quando o Pai está satisfeito. E é aí quando a completa salvação estará completada. Então, filhos e filhas, com quem eu estou me reunindo hoje, que o Pai os guie e que o Pai fortaleça e que você possa encontrar a profunda sabedoria do Pai através do Filho indicado, que ele possa te encher de conhecimento e entendimento sobre a vontade dele. Que as bênçãos do Pai estejam sobre todos vocês hoje. Amém.